como que iniciou, cara? Tipo, como que começou isso na tua vida até, né, aos dias de hoje aí tá com a MT Cara, Soluções? eu basicamente sempre fui um cara que gostou muito de alguns pontos. Então, um dos pontos principais que eu sempre gostei eu amo história, por exemplo, desse lado, na verdade, né, por causa do vídeo. Darth Vader, Star Wars é um dos meus filmes prediletos. Eu acho que conta toda uma jornada de herói bem feita. Então, hoje que eu entendo que é uma jornada de herói, na época eu não entendia. E eu, cara, queria trabalhar com tecnologia. Na verdade, o meu maior sonho de vida era ser professor de história. Sabe aquela profissão? Fazer a mesma pergunta que eu fiz hoje para uns outros amigos. Cara, o que você queria ser quando você tinha lá 10 anos? Putz, cara, com 10 anos, eu acho que meu mundo girava em torno só de andar de skate. Eu acho que eu não queria ser nada, eu queria pichar parede e andar de skate só. Massa, Mas eu massa. já fazia curso de computação, já mexia no computador, já Top. tinha ali uma manha, mas era skate e pichar parede, cara. Com Top 10 anos, demais, então. velho. Top demais, mano. Cara, eu Mas queria é ser isso. professor de história. Porra, cara. E você tem cara de professor de O história. meu plano era esse, cara. Meu plano de Massa, vida massa. era ser professor de história. Até que os meus professores me frustraram. Cheguei a ganhar uma bolsa para PUC aí de Curitiba, Legal. mas eu não pude ir porque um professor meu não quis arredondar uma nota. Eu tinha ficado de DP em 3. Dois professores sim, a professora de matemática falou que ia me ensinar matemática. Eu queria estudar história, para que matemática? Agradeço ela. Se não fosse ela, meu caminho teria sido muito diferente. É verdade. A professora Regiane, eu tive a oportunidade, sempre estudei em escola pública, eu tive a oportunidade de ter professores que não me entregavam a resposta, mas professores que me fizeram pensar. A gente tem aqueles professores que não querem dar aula, mas tem aqueles professores que têm paixão em fazer isso. E eu ficava, cara, eu quero ser professor, eu quero ser professor. Eu fiquei meio frustrado, etc e tal, beleza. E aí eu comecei a trabalhar, eu já tinha feito técnico em turismo, eu venho de uma região, não sou de São Paulo, eu sou de Guaratinguetá. O símbolo da minha empresa, até por curiosidade, para quem nunca viu, é uma garça. E ele parece um pássaro, mas é uma garça, porque a minha cidade, em Tupi-Guarani, Guaratinguetá, significa terra das garças brancas. Por isso que na comunicação visual da MT vocês veem muito uma garça, um passarinho, para quem fala, um passarinho. Mas é uma Top. garça em homenagem à minha cidade, que eu acho que a gente deve prestar um pouquinho disso. O brasileiro, ele esquece muito das origens, de modo geral. E gostando um pouco de história, eu precisava representar isso. E, cara, eu falei, velho, eu vou estudar. Eu sempre gostei de montar e desmontar computador. Eu não tinha Hardware. condições de ter um computador hardware. Eu não tinha condições de ter um computador. Os meus pais não tinham condições, então. Mas eu consertava e formatava computadores com Windows 2000, Windows XP, Linux. Me virava muito bem. Depois, passar do tempo, né, fui trabalhando, fui conseguindo comprei um computador. Depois eu ganhei um muito melhor. E aí foi quando, de fato, eu falei, cara, HTML, então tu falou, eu já fazia curso de computação. O meu primeiro e-mail, eu tenho ele até hoje, é um e-mail que eu criei em 1997, que é um e-mail de Yahoo. Então, assim, cara, eu criei ele com 9 anos, se eu não me engano. Caralho. Com 9 anos eu criei. Eu fiz a aula de computação, só que era uma coisa meio outro mundo, eram 5 alunos Sim. por micro, basicamente, aonde você esperava 40 minutos você só vendo coisa, slide, apostila, e você tinha 5 minutos para mexer no computador. Eram os 5 minutos mais felizes da minha vida. Internet mal e mal carregava um ícone na época, então era basicamente texto e formatação negrito, cor, etc. Lá por volta de meados de 2006, 2005, foi que eu comecei o contato com e-commerce através do software livre. Então, eu sempre gostei muito da comunidade Linux. Eu sempre fui um fissurado por Linux, mas porque essa ideia de você poder ter um rolê livre. Então, cara, por exemplo, andar de skate, eu vim andar já mais velho, mas essa ideia de você poder ser livre. A mesma Uhum. analogia. E a primeira plataforma de e-commerce que eu mexi na minha vida, muita gente nunca ouviu falar aqui que está nos ouvindo, se chama OS Commerce. Ela existe até hoje. Ela foi uma das primeiras plataformas que a Amazon acabou usando base dela, assim contam as histórias lá em 90 e alguma coisa, porque ela foi um dos primórdios realmente do software livre. Para Uma das começar a primeiras primeira versões da Amazon. Amazon. Não Uhum. sei se foi exatamente a primeira, mas eu sei que uma Sim. das primeiras usou base do core do e-commerce.
o e-commerce meio que serviu de base depois para Magento, para WooCommerce. Essa galera nem pensava em existir, PrestaShop, OpenCart. Essa galera de software livre nem pensava em existir falando de e-commerce. E, cara, era muito louco, era outro mundo. Você tá maluco? Um monte de foto, assim, igual a gente tem hoje, vídeo. Não. Naquela época, a internet dominava o Flash, para quem é mais antigo. Sim. Aquelas animações. Você entrava no site, tinha música. Eram umas coisas meio loucas, assim. E esse foi o meu contato durante uns 4, 5 anos, mais ou menos. E aí, quando eu decidi vir para São Paulo, né, vamos para São Paulo, como eu brinco um pouquinho com os meus parentes, vamos para São Paulo tentar a vida. A minha prima falou, cara, tem um estágio na empresa que eu trabalho, para umas coisas de cartão de crédito, com meio de pagamento, não sei muito bem, mas faz lá, tipo, eu te indico, faz lá o processo, tu passar já era. Essa empresa era uma empresa recém-criada pela Votorantim, chama Tivit, e eu comecei trabalhando com conciliação de arquivos, retorno, na época, e estornos, e basicamente tudo que envolvia transações eletrônicas de cartão de crédito. Isso aqui. Cara, eu atendi um monte de gente muito grande, desde Visa, cara, realmente, tipo, era um trabalho bem maçante. Eu atendia algumas coisas que não era e-commerce, atendia, mas a grande parte era e-commerce. Ricardo Eletro, uma galerinha bem mais famosinha já para a época. B2W, enfim. E aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar na Braspag. Com a Braspag eu comecei a trabalhar com mais perto com meio de pagamento, então um dado momento lá, se você pegar literalmente os 30 maiores e-commerce da época, em geral eu cuidava de 23. Então estou falando de Dell, fiz parte do projeto que abriu a Apple Store no Brasil, eu atendia Netshoes, Dell, Privalha, Royal Caribbean. Só Big Player. E era tipo assim, cara... E numa época que o e-commerce em si estava engatinhando. Ele já existia, sim, já era sólido, mas estava engatinhando em si no mercado. Sim. E, cara, e não era só isso. Era assim, para você ter um e-commerce, era no mínimo 6, 7 meses de projeto. A plataforma mais barata que tinha... Não, e assim, cara, você tinha que ter umas 50 pessoas envolvidas no projeto. A plataforma mais barata que a gente tinha era o Nexus, se eu não me engano era o nome. Era a plataforma do Adriano Caetano, que foi o fundador da loja integrada. Então, era uma plataforma mais robusta, era a mais barata que tinha no mercado. Em valores da época, se eu não me engano, girava em torno de 40, 50 mil reais.